eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Hoje eu irei fazer a correção das atividades que eu deixei para vocês nas páginas 267 e 269. Apenas a questão 3 da 267 e a questão 14 da 269, do livro de gramática do volume único. Antes, eu vou fazer a correção de 2 atividades que eu passei para vocês no PowerPoint, ok? Então, a primeira, transforme as orações em voz ativa. Na verdade, é a segunda, porque a primeira eu fiz junto com vocês, eu não sei se vocês se lembram. Então, quando eu vou transformar a minha oração para a voz ativa, eu vou colocar o quê? Os meus verbos o que acontece? O sujeito vai praticar aquela ação. Então, o meu verbo vai ser um verbo de ação, tá? Porque quando eu tenho a voz passiva, como são todos aqui, geralmente eu tenho verbos o quê? Verbo ser, verbo, tá vendo? Ó, era, um verbo ser, ó, será, são, tá vendo? Foi. Então, a maioria são verbos que vêm da conjugação do verbo ser, seja ele no presente, no passado ou no futuro, tá? Porque o verbo ser indica o estado. Lembra quando nós estudamos a questão do verbo? Quando eu digo assim, ele é, eles são, eles eram. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo, eles são alegres, eles eram felizes, ele é feliz, ele é contente. É o modo deles serem, tá? Um modo de ser. Então, o verbo ser, ele indica um modo. Na voz ativa, eu tenho que ter verbo que não indique modo, mas que diga o quê? Uma ação, porque o sujeito vai praticar uma ação, ok? É o sujeito que pratica a ação. Então, eu tenho que ter um verbo de ação. Então, como que fica? As fotos do crime eram mostradas pelos garotos. Os garotos, aí eu tenho que colocar o meu sujeito lá na frente, porque ele vai praticar a minha ação. Então, os garotos mostravam as fotos do crime. Eu posso colocar os garotos mostram as fotos do crime, mas aqui, como está no passado, o eram, eu vou deixar no passado, ok? Mas se eu falar mostram também, é um verbo de ação. Uma caminhada pela paz será organizada pela comunidade. Então, ó, a comunidade organizará uma caminhada pela paz. Crianças são aliciadas pelos traficantes. Então, os traficantes aliciam as crianças. O rádio foi ligado pelos moradores. Os moradores ligaram o rádio. Famílias estão destruídas pelas drogas. Drogas estão destruindo as famílias. A próxima, complete as lacunas com os números correspondentes. Então, eu tenho voz ativa, voz passiva analítica, voz passiva sintética e voz reflexiva. Vamos relembrar rápido? A voz ativa foi o que eu falei na atividade anterior. Eu tenho que ter um verbo que pratica a ação do sujeito. A voz passiva analítica é aquela qual eu vou fazer o quê? Eu tenho o quê nela? É uma frase em que eu tenho o verbo ser mais o particípio, tá? O verbo ser mais o particípio. Aí falo particípio no passado. Em alguns casos eu tenho o verbo estar também, mas a maioria eu tenho o verbo ser mais o verbo no particípio. Então, o verbo ser, ele vai entrar ali como auxiliar, tá? E o particípio vai ser meu verbo principal. Tanto que, se em uma frase eu tiver o verbo, uma locução verbal, que se chama uma locução verbal, o verbo ser ou qualquer outro verbo auxiliar, mais um verbo terminado no gerúndio, no particípio, no infinitivo, ele conta como um verbo na minha oração. Eu não posso dizer assim, ó, quando eu falo, isso foi acontecendo sempre. Exemplo, isso foi acontecendo. Então, eu tenho o verbo ser ali, o meu verbo auxiliar, acontecendo o meu verbo que está no gerúndio, né? E eu tenho aquela locução verbal. Se a professora perguntar quantas orações eu tenho nessa frase, porque orações é a quantidade de verbos que eu tenho na minha frase. Não conto como 2 verbos, eu conto como um, porque o verbo auxiliar, ele não vai contar como verbo, apenas o verbo principal. Ele vai auxiliar apenas meu verbo. Por isso que eu tenho até o chamado locução verbal, e não o verbo somente na frase, ok?
A voz passiva sintética é a qual eu tenho meu agente passivador se e o verbo na terceira pessoa, lembra? E a voz reflexiva é quando o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Então eu tenho, ó, consertam-se aparelhos eletrônicos. Aqui eu tenho o quê? Eu vou ter o quê? A voz passiva sintética. Por quê? Porque eu tenho meu agente passivador, que é o se, e eu tenho meu verbo na terceira pessoa. Eles consertam, né? Todos comeram uma fatia do bolo. Aqui, ó, comeram. Então eles praticaram uma ação. Então eu tenho o quê? Voz ativa. O garoto feriu-se com canivete. O meu sujeito, ao mesmo tempo que ele próprio se cortou, ele que sofreu essa ação, ele praticou e sofreu ao mesmo tempo a ação, tá? Então eu tenho o quê? Voz reflexiva. E o cabelo da criança foi cortado, eu tenho por último, lógico que sobrou, eu vou ter a voz passiva analítica, mesmo porque eu tenho uma locução verbal, foi cortado. Aqui, ó, participo de O. Pode ter o participo de A também, tá? Quando for feminino. Então, eu acabei a correção desse e vamos passar para o livro. Leia o segundo parágrafo e faça o que se pede. Então, era para ler o segundo parágrafo daquele texto que eu pedi para vocês lerem novamente. Reescreva esse parágrafo substituindo as letras circuladas pelos verbos correspondentes a seguir. Então, eu tenho o verbo na letra A, comportar. Então, ele é um verbo que? Reflexivo, na terceira pessoa do singular do pretérito imperfeito do indicativo. Então, vai ser o quê? Comportava-se. Ao se aqui, ó. Reflexivo. O meu agente é passivador, se. Informar, reflexivo também. Na terceira pessoa do plural do pretérito imperfeito, a mesma coisa do de cima, do indicativo. Então, informavam-se, ok? Informavam-se. Sacudir, agora, deixa eu ver se muda. Na terceira pessoa do plural do pretérito imperfeito indicativo, o tempo continua o mesmo, né? Sacudiam, ok? Porque não fala que ele é o quê? Reflexivo, tá? Então, sacudiam. Eu não pedi para fazer a 13, mas eu gostaria que vocês fizessem junto comigo, tá? Porque tem a ver com a matéria. Então, eu respondi aqui para vocês e gostaria que vocês anotassem. Para construir a voz passiva analítica, usa-se uma locução verbal. Como ela é formada? Então, o que vocês teriam que colocar? Isso aqui, ó, se fosse para vocês fazerem sozinhos, mas como eu estou fazendo junto com vocês, eu gostaria que vocês anotassem. Então, ó, pelo verbo ser e pelo particípio do verbo principal. Em algumas situações, o verbo auxiliar pode ser o estar também, que foi o que eu já falei algumas vezes com você. A maioria vai ser o verbo ser, mas em algumas situações pode ser o estar. Então, eu gostaria que vocês copiassem e fizessem a 13 junto comigo, ok? Passem as frases a seguir para a voz passiva sintética, iniciando-as pelo verbo. Veja o modelo. Então, aqui eu tenho um modelo. Muitas estrelas são vistas no céu. Vêem-se muitas estrelas no céu. Ele pede, então, para quê? Para passar a voz passiva sintética, iniciando-as pelo verbo. Então, vêem-se muitas estrelas no céu. Eles veem, tá? Terceira pessoa. Então, a letra A, deixa eu ler a frase. Um homem foi encontrado inconsciente na praia. Então, como que fica? Encontrou-se um homem inconsciente na praia. Casas são vendidas por boas ofertas. Vendem-se casas por boas ofertas. Carros importados são consertados nesta oficina. Consertam-se carros importados nessa oficina. Para limpar os vidros, é usado um pano úmido. Para limpar os vidros, usa-se um pano úmido. Quando a noite vem, as luzes da cidade são acesas automaticamente. Esqueci de colocar a letra E, me perdoem, tá? Quando a noite vem, acendem-se as luzes da cidade automaticamente. Então, assim ficam as minhas frases passando para que, ó, o verbo com o agente apassivador se, como está escrito aqui no modelo. Bom? Turma, eu vou começar um conteúdo novo, mas eu não vou terminá-lo hoje. Por quê?
para não ficar muito extensa a aula e muito cansativa, porque nós acabamos de fazer algumas correções, né? Então, eu gostaria que vocês associassem o que vocês erraram. Se vocês erraram, espero que não. O que vocês erraram, o que vocês não entenderam, a questão que eu fiz junto com vocês. Então, eu vou iniciar uma matéria, mas eu não vou terminá-la hoje. Bom, eu vou falar sobre algumas coisas e vou deixar outras para a próxima aula. Então, ainda vou continuar em verbo, tá? Estrutura, radical, vogal temática e desinências. É sobre isso que nós vamos falar, sobre a estrutura do verbo, sobre o radical, sobre vogal temática e desinências. Só que hoje eu vou falar primeiro do radical. Então, ó, os verbos, quando conjugados, são compostos por um radical, uma vogal temática, uma desinência modo temporal e uma desinência número pessoal, que se encontram estruturados na seguinte ordem. Eu não sei se vocês lembram, mas eu um dia cheguei a falar na sala com vocês o que era um radical. Eu acho que eu estava explicando para vocês, se eu não me engano, a acentuação das palavras paroxítonas, se eu não me engano, acho que foi isso. E eu comentei sobre radical. Eu lembro que eu até perguntei se vocês sabiam o que era, e vocês dizem que não tinham estudado. Então, o que é o radical de uma palavra? Radical é a parte menos variável do verbo, apresentando seu significado lexical. Então, o que isso significa? Por exemplo, aqui ó, eu coloquei 3 exemplos de verbos: o andar, o escrever e o partir. Cada um com uma conjugação. Primeira, andar, primeira conjugação. Escrever, segunda conjugação. E partir, terceira conjugação. Então, o que é o radical? É o início da minha palavra, até onde ela não muda. Tá? E isso pode ser não só no verbo, mas no substantivo, no adjetivo, no advérbio. Até onde a sua palavra não muda, você tem ali o seu radical, o seu chamado radical. Então, por exemplo, no caso dos verbos, quando eu não tenho uma transformação radical, olha aí o trocadilho, quando eu não tenho uma transformação radical no meu radical, olha, é um trocadilho, eu tenho um verbo chamado verbo regular, ou seja, o qual eu posso conjugá-lo em todas as formas e tempos verbais. Então, quando eu digo assim, ó, andar, qual que é o radical do meu verbo andar? É o AND. Por quê? Porque até aqui ele não muda, eu posso fazer qualquer conjugação e ele não vai mudar. Então, a AND é o radical do verbo andar. A mesma coisa acontece, ó, vou dar um exemplo, andar. Se eu disser andei, aqui ó, vai mudar, não vai ser mais o A, vai ser o E, tá vendo? Então, por isso que somente o AND é o radical do verbo andar. Escrever, a mesma coisa. Até onde vai? Até onde é o meu radical ali no verbo escrever? Até a letra V. Hoje está cheio de trocadilho. Até a letra V. Então, até a letra V é o radical do verbo que escrever. Então, depois do E aqui, ó, depois do V, daqui para cá, ele pode mudar quando eu o conjugo em alguns tempos verbais. Como, por exemplo, escrevi. Ó, mudou. Não é mais o E, é o I. A mesma coisa de partir. Qual que é o radical do meu verbo partir? É até o T. Porque depois do T, ele pode mudar quando eu conjugo, tá? Igual parto. Então, ó, ok? Mais um trocadilho, mas eu nem vou falar mais, tá cheio de trocadilho já. Então, quando eu uso um verbo, pego um verbo e quero saber qual é o radical do meu verbo, eu conjugo esse verbo em qualquer tempo verbal, só para saber a partir de qual momento ele vai mudar. Ele vai ter uma outra palavra, uma outra vogal, a não ser aquela que está ali no meu infinitivo, a R, ER e IR, ok? Então, isso que é o radical de uma palavra, é até onde ela não vai mudar, bom? A vogal temática, turma, é o quê? A vogal temática lógico, já tá falando aqui vogal, então vai ser a minha vogal, aquela que vem depois do meu radical, ok? Então, através da vogal temática é possível distinguir as 3 conjugações verbais. Quais são elas? Quais são elas? Primeira, segunda e terceira. AR, ER e IR. Então, aqui, ó, a vogal temática A indica a primeira conjugação. Aqui, ó, A, amar, ar, de novo, brincar, ar. Ensaiar, a trabalhar e a falar. A mesma coisa vai acontecer
com a segunda conjugação, que é terminada em ER, saber, viver, caber, entender, concorrer, entreter. Vogal temática em I indica a terceira conjugação, sorrir, dormir, dividir, concernir e assistir. Então, todos os meus verbos aqui estão no infinitivo, e através da minha vogal temática eu consigo saber em qual conjugação está o meu verbo, ou estará o meu verbo, ok? Então, hoje eu vou parar por aqui. Eu expliquei para vocês apenas, então, o radical e falei um pouquinho da vogal temática. Na próxima videoaula eu vou dar continuidade e vou falar das desinências, bom? E vou passar mais atividades. O que eu deixei para vocês hoje? Apenas que vocês façam, escrevam para mim o radical dessas formas verbais. Do verbo existem, da forma verbal existem, da forma verbal amarei e da forma verbal cantaremos. O que vocês vão fazer? Vão escrever esses verbos no infinitivo, vão conjugá-los e ver em qual momento eles se transformam, em qual momento eles mudam o radical. Porque a partir do momento que eles mudarem, não é mais, não faz parte, a partir daquela mudança, o meu radical, ok? Espero que vocês tenham compreendido de verdade, turma. Bom, eu encerro a aula por aqui hoje. Deixei pouca coisa para vocês fazerem, hein? Não deixem de fazer. Na próxima aula, então, nós continuamos com o verbo, ok? Lembrem-se, juntos, um caminho certo.